Para já, destaca a reforma judiciária. Os funcionários judiciais estão a viver por estes dias uma grande mudança. Como é que vê esta reforma na Justiça? Bom dia. Eu destaco realmente a reforma judiciária, não tanto por esta notícia em si, do jornal O Sol, que se designa como tsunami na Justiça, não por o que está expresso na notícia, mas pela toda a envolvência que tem a reforma judiciária. Tem sido recorrente na imprensa nos últimos dias, e o jornal Sol é um jornal semanário, portanto faz referência ao que se passou durante a semana, que esta reforma judiciária aproxima a justiça dos cidadãos. A senhora Ministra tem contestado, a dizer que é assim mesmo, alguns jornalistas têm contestado e têm feito peças que a senhora Ministra contesta, mas realmente esta reforma judiciária afasta a justiça dos cidadãos. Vão haver casos que vão ser julgados a mais de 150 quilómetros do sítio onde ocorrem. Qualquer caso civil que tenha uma moldura superior a 50.000 euros passa a ser julgado no Tribunal de Comarca. Se pensarmos, por exemplo, na minha zona, o Concelho de Montalegre, que tem localidades que distam cerca de 40 quilómetros da sede do Concelho, portanto, a zona de Montalegre que faz fronteira com o Minho, e que depois de Montalegre a Chaves são mais 40 km e de Chaves a Vila Real são 70 km, estamos a falar de processos que vão diretamente para a comarca, para a instância central, e que vão ser julgados a 150 km do local onde ocorre a situação. Se repararmos e soubermos que não existe uma rede de transportes públicos que possa servir as pessoas, porque não existe, há uma rede de transportes públicos que serve minimamente a relação de Montalegre com Chaves, mas já não serve a relação de Montalegre com Vila Real. O que quer dizer que, se um julgamento for marcado para as 9h30 da manhã, o cidadão de Montalegre, o conjunto de cidadãos que estejam envolvidos no processo, mais os advogados, vão ter de ir dormir a Vila Real, de véspera. Se o julgamento for à tarde, e a senhora Ministra disse que isso ia ter sido tido em consideração e que os julgamentos poderiam, nesse caso, ser à tarde, pois muito bem, nesse caso não precisam de dormir de véspera, mas são obrigados a dormir em Vila Real ou, em última instância, dormir em Chaves. Porque se o julgamento acabar por volta das 18 horas, já não há transportes que liguem Vila Real a Montalegre. Isto em relação a Montalegre, em relação a Boticas, o que não faz sentido. Sempre se imaginou, quando o país se reorganizou em comunidades intermunicipais, que a ideia de distrito tivesse acabado. E então que todo o país se organizasse ou reorganizasse em torno das comunidades intermunicipais. Nesta situação, Chaves seria sede de comarca, como foi até ao dia 1 de setembro, e todos esses processos seriam julgados em Chaves e aí sim muito mais próxima dos cidadãos. Outro aspecto na reforma da Justiça e com o encerramento de tribunais, se recuarmos na história ao conceito de município, o que era ser-se município, ser-se município era, entre outras coisas, mas fundamentalmente, era um local onde se administrava justiça. E era precisamente na sede do município que se administrava a justiça, com a separação dos poderes, e muito bem que separaram os poderes, não está isso em causa, naturalmente, passou a ser o Poder Judicial a fazer os julgamentos e não o Poder Municipal. Mas ter municípios onde não há tribunais, onde não se administra justiça, não me parece correto. Nem me parece que desta forma venha a haver economias. Antes, pelo contrário. Repare, alguém que demora esse tempo todo para ir a um processo, o absentismo vai naturalmente aumentar, porque as pessoas têm que faltar ao trabalho para poderem ir à sede do tribunal. Eu bem sei que me podem dizer que alguns dos processos são por videoconferência, mas como repara, a notícia aqui é que o programa informático o bloqueou e os processos não estão a acontecer
E isto, a tecnologia pode falhar, se não é presencial pode falhar. Obriga as pessoas a faltar ao trabalho, são tempo de espera e, sobretudo, há aqui uma falta de igualdade. E quando muito se tem falado ultimamente à volta do Tribunal Constitucional no princípio da igualdade, pois no acesso à justiça, os cidadãos do interior não estão em situação de igualdade com os cidadãos do litoral. Pelos quilómetros que percorrem e pelo custo que têm no acesso à justiça. Porque não é indiferente levantar-se de manhã e 15 minutos depois, ou 20 ou meia hora depois, estar no tribunal, ou ter que percorrer muitos quilómetros. Funcionários e também cidadãos e está em total desacordo com esta reforma judiciária. Completamente. Outro assunto que destacou também hoje são as declarações da Ministra das Finanças, que diz que é imperativo manter uma disciplina orçamental no futuro. Como é que vê estas declarações? Vejo estas declarações como muito assertivas. Acho que a Sra. Ministra disse o que devia ter dito. Aqui, esta notícia prende-se até também com a notícia da capa do Jornal Sol. Quando, na capa do Jornal Sol, diz que a teimosia de Passos inquieta o CDS. Pois não devia inquietar nem o CDS nem o país. Se a teimosia do Sr. Primeiro-Ministro vai no sentido de pôr Portugal no caminho certo, no rigor orçamental, e não só no orçamental, no rigor de toda a situação do país e todas as reformas que fazem falta fazer, o Sr. Primeiro-Ministro faz muito bem em manter esse percurso, porque os ciclos eleitorais não têm ajudado realmente a desenvolver o país, antes, pelo contrário, têm-nos arrastado para crises. Posso aqui recordar que quando em 2009, em ano de eleições e em plena crise, o governo de então, para ganhar eleições, fez aumentos à administração pública e fez outras medidas de política que ajudaram a ganhar eleições. O que resultou de seguida foi a crise que estamos hoje a viver, a mais profunda em Portugal do que nos outros países, por causa de medidas dessa natureza. Se devia haver pacto de regime, e hoje o Partido Socialista está em disputa interna, e não percebemos muito bem quais são as medidas de política para que Portugal possa sair da situação de crise, desta crise sistémica, para que possamos viver algum período com restrições, mas que depois possamos estar um longo período sem estas restrições, sem esta agonia. Os ciclos eleitorais levam-nos permanentemente para situações depois de crise e de agonia. Quando um governo está mais preocupado em trabalhar para o país do que para ganhar eleições, está no caminho certo, por isso é que eu destaquei esta notícia aqui do Jornal Público. Outro dos assuntos que mereceu a sua atenção tem que ver com a falha de assistência nas viaturas de emergência médica. Esta semana conhecemos o caso da viatura de emergência de Évora e o autarca da região já qualificou esta situação como inacreditável. Esta situação é recorrente e eu destaquei esta notícia porque não é só Évora, foi Elvas há pouco tempo e tem sido Chaves recorrentemente. Ainda se devem lembrar daquele infeliz episódio que ocorreu em fevereiro deste ano, quando um jovem flaviense, na sequência de um acidente de viação e com um traumatismo ucraniano, teve que ser transportado de ambulância de Chaves para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria, porque, embora depois, perto de Lisboa, um helicóptero o tivesse feito os últimos quilómetros de helicóptero. Isto é recorrente. Eu sei que o país precisa de fazer reformas e precisa de gerar poupanças. Não sei se é no setor da saúde e nestas circunstâncias em que o país precisa de fazer essas poupanças. Quando em Chaves é recorrente, quando entra um acidentado ou um doente no hospital, na urgência do Hospital de Chaves, e que o doente precisa de uma especialidade que o Hospital de Chaves não tem, e infelizmente nesta situação de poupanças tem vindo a ser desqualificado e a perder valências, o doente é transportado para Vila Real. Quem transporta o doente? A equipa médica do INEM, na ambulância do INEM. O que quer dizer que
durante o período de transporte, isto quando é para o Hospital de Vila Real, o período é menor, mas quando é para o Santo António, o período é maior. E neste período, o Alto Tâmega fica sem acesso à viatura do INEM, porque a viatura do INEM está a fazer um trabalho para o qual não foi concebida, que está a fazer transferência de doentes interhospitais, quando a viatura do INEM devia estar sempre ao serviço da população para fazer a emergência médica, como diz o próprio nome da ambulância. E por trás de tudo isto está a contenção de custos? Atrás de tudo isto está a contenção de custos, mas repara, quando que se criam centros hospitalares e reformas dessa natureza, tem a ver aqui subjacente, não é servir a melhor população, naturalmente não é, está subjacente é fazer poupanças. E, em paralelo, monta-se uma rede de ambulâncias, monta-se o INEM, para dizer que as pessoas continuam a ser bem servidas, porque depois, rapidamente, esta rede de ambulâncias e de emergência médica e da VMER levam os doentes ao sítio certo em tempo útil. Em tempo útil. Mas depois volta-se a haver poupanças, porque devia haver uma equipa médica para acompanhar os doentes em situações de transferências interhospitalar e para que a do INEM estivesse sempre presente no território. Repara, o território do Alto Tâmega tem 3.000 e qualquer coisa quilómetros quadrados. É impossível de cobrir até quase só com uma ambulância, com as ocorrências que vão acontecendo. Uma região do país em que a população é idosa e que ocorrências de problemas cardíacos, etc., são frequentes. O Hospital de Chaves não tem urgência de cardiologia. As pessoas têm que ser levadas de urgência para o Hospital de Vila Real. Quando a ambulância falha, e falha muitas vezes, as estatísticas que aqui há dias apareceram, apresenta a ambulância, a VMER de Chaves e a VMER de Elvas como aquelas que estão mais tempo paradas, mais tempos inoperacionais. Porquê? Por falta da equipa médica, que no caso de Chaves, em concreto, eu sei, ela é utilizada para transferir doentes em transferência interhospitalar. Ora, não estamos bem. O interior do país, à medida que se fazem reformas, e quando há crise fazem-se sempre reformas, o interior do país perde sempre. E hoje, no tempo em que vivemos, falar em coesão territorial, falar em equidade no interior, são duas palavras que não têm tradução. Falamos ainda de uma iniciativa recente da Câmara Municipal de Chaves, o lançamento de uma aplicação móvel e gratuita que guia os turistas num passeio pelo concelho entre monumentos e museus, fornece ainda informações sobre hotéis e restaurantes. É uma ferramenta fundamental para potenciar Chaves como destino turístico? Sim, é uma ferramenta importante e é uma ferramenta inédita para o país feita desta forma. Isto é, podemos, assim, numa linguagem simples, dizer que o que Chaves tem com esta ferramenta é um guia turístico, só que em vez de ser em suporte de papel, é em suporte digital. Hoje, felizmente, quase não há nenhum cidadão que não seja munido de um bom telemóvel e, munido de um bom telemóvel, pode descarregar toda a informação para o telemóvel e, uma vez em Chaves, com o telemóvel, ou sem ser em Chaves, ainda a programar a sua viagem a Chaves, pode saber onde quer ir, onde quer comer, onde quer dormir, o que visitar, tudo isto de uma forma interativa. O que faz... Esta ferramenta traz-nos ainda mais valia às Chaves. Chaves já é um destino turístico com alguma importância no país e, em particular, no norte de Portugal, no norte de Portugal interior. Somos o concelho com maior número de camas vendidas no norte de Portugal interior. E isto vem ajudar a potenciar, naturalmente, as pessoas que nos visitam. Já está em 3 línguas, naturalmente em português, em castelhano e em inglês, e poderá expandir-se para outras línguas, caso o número de turistas assim o justifique. O número de turistas. E os empresários podem também aproveitar esta ferramenta, porque podem aqui apresentar todos os serviços diretamente, não é? Todos os serviços diretamente. Qualquer tipo de empresa
queremos, com a ferramenta, potenciar naturalmente aquilo que promove o turismo. Mas se houver alguma empresa que algum produto de forma direta ou indireta também promove o turismo, pode carregar na aplicação toda a informação e dos serviços que disponibiliza. Ela só é validada previamente por um serviço da Câmara Municipal, como se compreenderá, para que não aconteçam surpresas desagradáveis, mas a censura passa só por colocar informação fiável para que, naturalmente, ninguém se sinta defraudado quando nos visita, porque a ferramenta é para nos promover e não o contrário. António Cabeleira, muito obrigada por ter estado connosco e um bom fim de semana. Foi um gosto, muito obrigado eu.